Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus estamos sempre bem, porque o bem é a luz e precisamos permanecer na luz, não é? Apesar de todas as circunstâncias ao redor tentar nos dizer ao contrário. Bom, gente, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o caso. Esse caso nem foi, eu não vi muita notícia não, para ser sincera, foi noticiado mais lá para cima, para o norte, nordeste mesmo, né? Mas assim, a grande mídia não deu importância, até os canais que falam de true crime, parece que até agora não deram muita importância a esse caso, que é o caso da menina Marta Isabelle, de 16 anos, tá? Que veio a óbito depois de torto, né? Com o resultado mor. A gente vai falar sobre esse caso, tá? De uma menina linda que foi mantida em cárcere privado, foi torto, tá? Pelo próprio pai, a madrasta e a avó. E, sinceramente, eu ia falar assim, a gente vai tentar entender esse caso. Sim, a gente vai, porque eu também não entendi tudo. Mas a gente vai falar um pouco sobre o que ainda temos, né? E vamos fazer algumas reflexões. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pela notícia, né? A gente vai saber a notícia toda, como é que isso aconteceu, o que é que veio. Porque as notícias tá muito igual. A primeira notícia, né? O que saiu assim de imediato, tá tudo muito igual. Então, a gente vai tentar ver essa notícia. Eu vou deixar correr. A adolescente Marta Isabelle dos Santos Silva, de 16 anos, foi encontrada sem vida na noite de terça-feira em uma chácara no bairro Jardim Santana, em Porto Velho. A polícia militar foi acionada após uma denúncia informar que a jovem, considerada desaparecida há cerca de 3 meses, havia retornado à residência gravemente ferida e morrido poucas horas depois. No interior do imóvel, os policiais encontraram a adolescente deitada sobre uma cama, coberta por um lençol e já sem sinais vitais. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado e confirmou o óbito. A área foi isolada para perícia. O laudo inicial revelou um quadro extremo de violência. A adolescente apresentava ossos expostos no braço esquerdo e na região da clavícula, ferimentos com presença de larvas, lesões nas costas compatíveis com a imobilização prolongada, dente quebrado e sinais severos de desnutrição. Segundo os peritos, o estado físico da jovem indicava sofrimento prolongado e ausência de cuidados médicos. Na área externa da residência, os policiais encontraram uma fogueira com roupas e fraldas descartáveis, parcialmente queimadas. O material foi apreendido e pode indicar uma tentativa de ocultação de provas. Durante as investigações, a madrasta e a avó paterna apresentaram versões contraditórias. Ambas afirmaram que Marta teria aparecido ferida, mas admitiram que não acionaram o atendimento médico. Vizinhos relataram que não viam a adolescente desde o período natalino. Um deles afirmou que, ao questionar a família, recebia informações de que ela estaria em um retiro religioso ou na casa de parentes. Preso, o pai da adolescente negou responsabilidade pela situação da filha. Ela chegou desabilitada em casa, sem força, sem nada. A gente foi socorrer ela. E como é que ela chegou lá? Ela chegou andando, aí eu fui ver lá fora se tinha alguém lá com ela, se alguém deixou ela lá, ou se alguém levou ela, mas não tem ninguém na rua. Então o senhor afirma que não agrediu a sua filha? Não, de jeito nenhum. Não vem Deus que não agredi ela, de jeito nenhum. No entanto, em depoimento à polícia, o próprio pai confessou que mantinha a adolescente em cárcere privado havia mais de 2 meses. Segundo o relato, ela era amarrada todas as noites à cama com fios elétricos e permanecia trancada durante o dia. A polícia investiga agora a extensão das agressões e a possível participação dos demais familiares. O pai, a madrasta e a avó foram presos em flagrante e podem responder por tortura com resultado morte, cárcere privado, maus tratos e omissão de socorro. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. É isso, né? Bom, tá tudo aqui, a matéria completa, tá? Do caso. Agora, a gente vai começar a tentar entender o que está sendo trazido, né? O que estão trazendo a partir daí, tá? Com testemunhos, depoimentos e aquele vídeo, tá? Eu vou começar por aí, pelo vídeo
que foi apresentado do estado dela, aquele vídeo, gente, ela estava viva. Quando as matérias, eu tenho olhado muito assim essas matérias que estão trazendo a mesma notícia, parece que foi como quando eles chegaram e encontraram. Não. Aquele vídeo que está sendo exposto tinha sido feito alguns dias antes por um pastor. Olha, o que tem de pastor envolvido? Porque o pai é pastor, a madrasta é pastor. Esse vídeo foi feito por um outro pastor. Então, a gente vai olhar só o vídeo melhor, né? Sem a matéria, tá? Que foi apresentado na matéria, foi apresentado por um pastor. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Expostos, lesões pelo corpo, presença de larvas em ferimentos, desnutrição severa, dente quebrado e marcas compatíveis com permanência prolongada deitada. Também foi encontrada uma fogueira que tinha roupas da adolescente, fraldas descartáveis queimadas, levantando a suspeita aí da tentativa de ocultação de provas. A madrasta e a avó... Bom, gente, vocês viram que dá para ver o sofrimento no rosto dela, ela estava viva. Então, não foi no dia em que a polícia chegou, tá? Porque a polícia, quando chegou, ela já tinha vindo a óbito. E, aliás, o óbito há muito tempo, a gente vai ver isso, tá? Por quê? Porque eu vou trazer alguns recortes de matérias escritas e não em vídeo, e a gente vai entender. Tudo que eu mostrar para vocês, tá? Tem matérias e jornais escrito na internet, tá bom? Só para que fique claro, tá? Tudo. Que a reportagem foi esclarecedora, mas não trouxe tudo. Então, é o que eu falei, foi aparecendo, tá? Esse vídeo, vocês veem que a menina tá em sofrimento, ela tá com aquela cara... Vamos olhar de novo? Vamos olhar de novo só para a gente ter certeza? Presta atenção nisso, gente. E outra coisa, o bracinho dela, tá? Aqui, nessa altura, a gente vê, sim, o osso exposto. O osso exposto. Assim como aquelas feridas, parece que botaram mato, erva, sei lá o quê, né? E que, poxa, gente, né? Cachorro de rua, às vezes, quando está com o que a gente chama de bicheira, que é isso, larvas, tá? A gente trata com... Mata bicheira é o nome, tá? E a menina com bicheira, porque larvas, ela estava com bicheira, gente. A carne dela estava sendo comida, tá? Ferimento nas costas, de tanto ficar na mesma posição, porque... ela ficava amarrada. Aí o pai falou, não, eu só amarro de noite. Não, gente. A gente vê como é que tá os braços, os tornozelos, tá? Não é simples. Ela tinha fratura na clavícula exposta, que não dá para ver por causa do vestidinho, mas aí sim, quando encontraram, viram. Né? Assim como as feridas nas costas. E o osso exposto. Vamos dar uma olhadinha, tenta entender o sofrimento dessa menina. Vamos olhar com calma, tá? Expostos, lesões pelo corpo, presença de larvas em ferimentos, desnutrição severa, dente quebrado e marcas compatíveis com permanência prolongada deitada. Também foi encontrada uma fogueira que tinha roupas da adolescente, fraldas descartáveis queimadas, levantando a suspeita aí da tentativa de ocultação de provas. A madrasta e a avó... Bom, tá. Vamos ver aqui essa história sobre esse vídeo, tá? O que foi trazido. Marta Isabelle dos Santos Silva, de 16 anos, dias antes de sua morte, na residência onde vivia com o pai, a madrasta e a avó paterna, no bairro Jardim Santana, tá? É esse vídeo. As imagens reforçam o estado de fragilidade da jovem e
passam a integrar os elementos analisados pelas autoridades no andamento das investigações. Então, vocês entenderam que esse vídeo vai ser anexado, já foi anexado, né, para investigação, mas não foi a polícia que fez ou elas, tá? Foi um pastor. Segundo a apuração, o vídeo teria sido gravado durante a visita de um pastor que foi chamado ao local para realizar orações pela adolescente. Em um dos trechos, é possível ouvir a frase: "É os demônios que estão quebrando os ossos dela." A declaração registrada nas imagens é tratada como manifestação no contexto religioso e não como explicação oficial para o estado clínico da jovem, que é investigado com base em laudos técnicos e periciais. Bom, gente, aí a gente fala, não, a gente não ouviu isso. Então, o vídeo original que foi mostrado, tá, nas mídias, e é esse que eu peguei, tá embaçado, lógico, eles tiraram o som e ficaram falando, dando a notícia por cima do vídeo. Mas o vídeo original foi o pastor quem fez, que a gente vê alguém fazendo assim, né? É o pastor, tá? E aí, a explicação é que é o demônio, ou os demônios que estão quebrando os ossos dela. E sim, é verdade, foram demônios encarnados dentro de um corpo físico, e não é assim, baixou e subiu, não. Eles nasceram, esses demônios nasceram encarnados num corpo físico, tá? Para destruírem a vida dessa menina. São demônios. Três demônios. Né? Legal, né? Como é que se fala? É os demônios, né? São os demônios, mas são 3, tá? 3 demônios. Eu falei 3, que é o pai, a madrasta e a avó. Não estou incluindo esse pastor, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos dar uma recordada, né, na matéria? Sobre o que diz, né? A adolescente apresentava ferimentos graves por todo o corpo, incluindo ossos expostos, o rádio do braço esquerdo e um osso na região da clavícula, que nós não podemos ver no vídeo, além de lesão na perna com presença de lavas, feridas nas costas compatíveis com permanência prolongada deitada, permanência prolongada de muito tempo, tá? Que vai dando essas feridas, né? Dente quebrado, né? Dente frontal quebrado, sinais evidentes de desnutrição severa, informou o PMRO. Tá? E sim, a gente vê que ela está praticamente pele, osso e ferida. Tá? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem como a gente acreditar que a menina tinha fugido e voltou desse jeito. Não tem como. A ferida das costas comprova que era muito tempo. Tá? A polícia também encontrou na área externa da casa, da família, uma fogueira com roupas, que era dela, e grande quantidade de fraldas descartáveis, parcialmente queimadas. Grande quantidade de dias e dias e dias e dias. Né? Essa ferida nas costas a gente costuma chamar de escara. Tá? Então, escaras são feridas abertas, que vai comendo a carne. A quantidade de fraldas encontradas levantou suspeita de que a adolescente permanecia no local a período muito superior ao informado pela madrasta, reforçando indícios de tentativa de ocultação de prova, explicou a corporação. Sim, né? Tentaram ocultar as provas. Para que queimar? Para que queimar? Não é? Então, gente, também na frente aqui. Então,
tinha bastante dia. Vamos lá. Isso aqui entrou no inquérito, tá? O que foi registrado? Lesões graves e cenário de tortura. A perícia constatou uma sequência de sinais de extrema violência à adolescente. A adolescente apresentava ossos expostos, incluindo o rádio do braço esquerdo e um osso na região da clavícula. Ferimento na perna com presença de larvas. Miase. Lesões nas costas, compatível com permanência prolongada deitada, que são as escaras, né? Dente frontal quebrado. Gente, para quebrar um dente frontal, às vezes não consegue. Ou foi brutal, ou foi até com outra coisa, tá? Desnutrição severa, indicando longo período de negligência, ou seja, deixaram ela passar fome, não deram comida, negligenciaram a alimentação mínima. Ela estava pele e osso. De acordo com a perita criminal, era impossível que a vítima tivesse chegado caminhando ao local devido ao estado crítico de saúde. Ainda segundo a avaliação técnica, as dores seriam intensas, tornando improvável que a situação ocorresse sem que houvesse gritos ou pedidos de socorro auditíveis. Gente, a gente não sabe por quanto tempo ela passou por esse tipo de tortura até chegar no que nós vimos no vídeo. No vídeo, claro, a menina não tinha condição nem de falar. Ela já estava, né, numa situação de agonizante. Ela estava em agonia. Já há alguns dias que foi feito aquele vídeo pelo pastor, tá? Isso aqui, tá, gente, foi pro indiciamento, né, pro inquérito, tá? Vamos lá. Tá? Sobre as prisões. Como os 3 foram indiciados, né? Diante das prisões e crimes investigados. Diante das evidências periciais, confissão e omissões da família, a polícia concluiu haver indícios de participação do pai, madrasta e avó paterna, tanto por ação quanto por negligência nos crimes de, isso aqui que eles foram indiciados, tortura com resultado morte, cárcere privado, maus tratos. Todos os maus tratos não curaram, fizeram as feridas, não trataram, deixaram dar bicho, além de não alimentar. Acho que essa menina só vivia água, né? Omissão de socorro. A gente vai ver o porquê da omissão de socorro. Vamos lá. Os 3 receberam voz de prisão em flagrante e foram informados de seus direitos constitucionais encaminhados à central de flagrantes. Durante a ocorrência policial, a polícia apreendeu celulares, documentos pessoais e cartões bancários em posse das envolvidas, porque ele não estava em casa, o pai, tá? A avó e a madrasta. O caso segue sob investigação da Polícia Civil com o apoio de Instituto Médico Legal, que irá confirmar oficialmente a causa da morte. Bom, agora vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Nisso aqui. O pai da adolescente, a madrasta e a avó paterna foram conduzidos ao departamento de flagrantes, onde prestam esclarecimentos para auxiliar na apuração dos fatos. Segundo informações do médico da SAMU, porque a SAMU que foi chamada, então, chegou lá. A adolescente já estava com rigidez cadavérica, estando morta já entre 12 e 24 horas. A ocorrência segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das diligências. Gente, vocês entenderam? Ela já estava morta 12 a 24 horas.
No mínimo, meio-dia inteiro, e chamaram só à noite. Tá? Essa menina, no mínimo, amanheceu já morta e passou-se 12 horas para chamarem à noite, no mínimo. Você já não tinha completado um dia. E aí eu me pergunto por quê? Porque eles estavam tentando queimar provas, elas, né? Fraldas e roupas da menina. Então, por que demoraram tanto? Porque pensaram em eliminar o corpo. Já vinha essa ideia de, olha, assim que acabar a situação, a gente dá um fim. E por algum motivo não tiveram como cavar, não tinham onde cavar, ou a vizinhança estava de olho, ou o que aconteceu? Porque eles iam ocultar o cadáver da menina. Iam. Por isso demoraram tanto, porque ninguém demora tanto para comunicar, e nem comunicaram óbito, chamaram pedindo socorro. Cinismo. Por quê? Bom, já que a gente não teve chance de ocultar, não sei, não conseguimos carro, carroça, sei lá o que não conseguiram, para tirar aquele corpo dali, jogar no rio, ou sei lá onde, aí vamos inventar outra coisa. Porque se tivessem conseguido ocultar o corpo, tá? Aí a justificativa estava pronta, e foi a justificativa que eles usaram. Não, ela tinha fugido de casa e tal. A justificativa estava pronta, já há 3 meses que ela está sumida. Só que, como eles não conseguiram a ocultação, o que aconteceu? Ela voltou desse jeito depois de 3 meses. Então, no mínimo 3 meses, essa menina sofreu essa tortura dentro de casa. No mínimo. Porque eles estavam com tudo pronto para uma ocultação e uma alegação de fuga, tá? Com certeza, gente, com certeza. Bom, eu vou ler agora, segundo os familiares provavelmente do pai, tá? Do pai, que era quem tinha convívio. Segundo familiares, Caleb convivia com Ivanice há cerca de 4 anos. Eles moravam no setor chacareiro da capital. A mãe da adolescente e outros parentes residem na Paraíba. Bom, versões apresentadas. Em depoimento, a madrasta afirmou que não procurou ajuda por medo de ameaças do companheiro. Já o pai alegou que a filha era agressiva e que a mantinha amarrada como forma de contê-la. Familiares contestam essa versão e afirmam que Marta era tranquila, gostava de cantar na igreja, a gente vai ver isso, e sonhava concluir os estudos. Bom, gente, essa menina foi tirada da escola há 2 anos. Há 2 anos, tá? Há 4, esse demônio conheceu a outra demônio. Uniram-se, né? Para infernizar, trazer o inferno para a vida dessa menina. Há 2 anos retiraram da escola com a alegação de que ela iria para Paraíba viver com a família materna. O que aconteceu? Por que ele separou da mãe? A gente ainda não sabe e não está nesse nível de apuração. Por que ela não vivia com a mãe? Nós não sabemos por que ela vivia com o pai e a madrasta, tá? Porém, vai ser levantado isso, com certeza, isso já está sendo levantado, ainda não veio, porque é o que eu estou falando, não estão valorizando esse crime bárbaro, não estão dando atenção, e a gente precisa fazer barulho para que dê, porque é muito grave, houve premeditação de tudo. Eu vou provar o que eu estou falando. Eu vou provar que houve premeditação, tá? Além do que já está claro. Porque se a SAMU informou, olha, de 12 a 24 horas que já estava morta, e só chamaram o socorro à noite, é porque até a noite tinham esperança de encontrar algum local. As 2, a madrasta e a avó, estavam dentro de casa e o pai já tinha fugido. Fugido, tá? Então, gente, se a menina gostava de estudar,
Foi tirado isso dela há 2 anos. E aí, gente, vacilo também do Conselho Tutelar, de não verificar se essa menina estava realmente com a mãe, se estava na Paraíba, não é? Tudo vacilada. Gente, isso aqui foi uma vacilagem geral. Essa menina passou por absurdos e todo mundo vacilando. Porque, ok, o colégio, né? Ah, tá, vai, mas cadê? Chegou lá? Não chegou lá? Né? Hoje eu vi uma matéria que está prometida a ser mais esclarecida amanhã. Eu acho que pela Record, tá? Que a irmã, e pelo que eu entendi, essa irmã é considerada irmã, mas é filha da madrasta. Filha da madrasta. Já tinha denunciado, essa menina, filha da madrasta, já tinha dito que era mentira, que essa menina estava sendo torturada e ninguém deu ouvidos, e hoje começou a vir essa história melhor à tona. Eu vi em jornais escritos online, tá? Que existia essa denúncia já dessa filha da madrasta, denunciando maus tratos, tá? E segundo ela, o que estava acontecendo, tá? Eu estou antecipando, né? Tá? O que estava acontecendo é que o pai começou a fazer isso, na verdade, por ordem da madrasta, que disse que ela estava sendo muito agressiva com ela. Talvez o pai não visse a menina ser agressiva e acreditou na madrasta. Não justifica. Não justifica. Mas essa madrasta, gente, olha, é um demônio muito maior e muito mais forte do que a besta do demônio pai e a besta do demônio avó. Porque ela dominou a mente dos dois, sabe como? Sendo pastora. Sendo pastora. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá? Bom, sobre a família materna, tá? Depois que aconteceu, tá? Não foi a mãe, mas da família paterna, veio o seguinte. A tia, tá? Então, eu não sei o que aconteceu com a mãe. A gente não sabe, não tem isso em matéria ainda em lugar nenhum. Dizem que a gente sabia, mas não sabíamos de nada. Se soubéssemos, jamais teríamos permitido. Eles privaram ela de tudo, celular, redes sociais, contato com a família. É relato da tia, tá? A tia afirmou que a jovem era querida por todos e que ninguém tinha conhecimento das agressões. Martinha era muito amada, tinha suas rebeldias de adolescente, mas era uma menina boa, sonhadora. Sonhava em estudar, terminar os estudos e construir um futuro. Nada justifica o que fizeram com ela, né? É o que disse a tia. Mesmo com a falta, presta atenção nisso, gente, mesmo com a falta de contato frequente, a tia disse que enviava mensagens aos responsáveis legais de Marta para saber como a adolescente estava e sempre recebia a mesma resposta. Ela estava bem. Ué, gente. E eles alegando na polícia, na maior cara safada, que ela tinha fugido. Né? Bom, enfim. Além do que, nós ouvimos, né? Ela estava... Que os vizinhos deram a falta e que começaram a perguntar foi no Natal. Natal, tá? Já deram a falta. E aí, a partir daquela época do Natal, né? E aí, não, ela está em retiro da igreja, gente. Quer dizer, é ou não é uma premeditação? É ou não é? Não houve nenhum boletim de ocorrência do desaparecimento, da fuga dessa menina. Como ela é menor de idade, é obrigação do pai e da madrasta, que dizem ser os tutores legais da menina, né? Legalmente ele que tinha a guarda, vai saber por quê. Deveria ter sido comunicado e não foi. Então, tudo afirma, sem sombra de dúvidas, premeditação. Mas ainda vou mostrar mais para vocês, gente. Calma aí. Tá? Então, a gente teve o relato
da família dele, dizendo que já tem 4 anos que os dois estão juntos. Daí, 2 anos, a menina é retirada da escola, né? E aí tem a história de que ele cortava os cabelos da menina, que tinha um cabelo lindo, né? E a gente vê pela fotinho de capa que estão mostrando ela com os cabelinhos compridos, a gente vê que ela é bem mais nova, né? E só cabelo curto, ela está um pouco mais adulta, né? E o cabelo curto. Ah, porque ela pegou piolho. Bom, gente, ela não foi uma vez. E isso veio se mantendo, esse cabelo curto. Veio se mantendo. Por quê? Qual a implicância? Tirar a beleza da menina. Porque toda menina nessa idade, gente, adora cabelo comprido, né? O meu era bem longo quando eu era garota. Porque a gente gosta disso, né? Meninas gostam. E isso foi tirado, tudo, até isso é tortura. É tirar não só o espancamento, não só amarrada com fio a ponto de comer os tornozelos, os pulsos e os tornozelos da menina a ponto de dar bicho, tá? Mas de cabelo cortado. Até, gente, olha, no começo, né, humilhação de fraldão. Tudo isso, gente. Além de tortura física, torturas psicológicas. Tem um depoimento de uma testemunha. Eu vou chutar aqui que seja a tal filha da madrasta, tá? Esse depoimento, porque o que eu falei para vocês, hoje já apareceu na delegacia denunciando, tá? Vamos ver esse depoimento aqui. Caleb teria confessado, segundo a polícia, que mantinha Marta amarrada na cama com fios elétricos. A jovem teria fugido de casa no final do ano passado, foi encontrada e desde então mantida presa. O Rondônia ao Vivo apurou que Marta era agredida pelo menos desde 2024. Então, vamos lá. Isso aconteceu agora em 2026. Então, no mínimo, 1 ano e 3 meses, porque 3 meses que estão alegando, né? Ah, que ela fugiu, então começou. E é o que eu falo para vocês, há muito tempo que ela está com cabelinho curto, então já era. E aproveitar para falar de onde que eu tirei essas matérias escritas. Rondônia ao Vivo, porque é Rondônia ao Vivo que está trazendo toda hora atualização. Nenhum outro jornal eu vi interesse até agora, tá? Os 2 acusados eram pastores fervorosos. Aí já é a testemunha, tá, gente? Os 2 acusados eram pastores fervorosos e dirigiam a igreja Ministério Apocalipse Profético. Meu Deus do céu! Eles são o verdadeiro apocalipse infernal, né? Convidamos eles uma vez para a nossa igreja. E a pastora Nice, né? Até pregou. Olha só, gente. Marta era uma menina tímida, gentil. Se não falassem com ela, ela não falava. Será que ela era tão tímida assim ou era reprimida pelo pai e pela madrasta? Ria com a gente, mas o tempo todo com a timidez, disse Daniela, fiel da casa de oração, missionária de Jesus Cristo, ouvido por Rondônia ao Vivo. Ivanice e Caleb eram respeitados no meio evangélico, mas Daniela disse que testemunhas suspeitavam que alguma coisa tinha acontecido, porque eles não atendiam a telefonemas na quarta 25. Um vídeo de Caleb, 25, gente, de agora, tá? De fevereiro de 2026, que foi quando a menina foi encontrada em óbito, né? Não é que foi a óbito porque a gente não sabe, né? Tem essa suspeita que provavelmente pode ter sido até 24 horas antes. Em vídeo de Caleb pregando na casa de oração, circula um vídeo de Caleb pregando na casa de oração, circulando nas redes sociais. Mas os fiéis esclarecem que eles eram apenas convidados. Na gravação enviada ao grupo da igreja, Ivanice simula desespero. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A pastora está passando aqui com o coração muito partido, muito aflito. E eu quero ver aqui os verdadeiros profetas deste grupo. Eu quero levantar um clamor hoje à noite. Estou convocando todos os profetas
para levantar uma corrente de oração juntamente comigo em prol da saúde da minha enteada Marta Isabelle, porque ela está enferma e já está desenganada pelos médicos. Ela disse. Bom, aí fica a observação, Daniela é nome fictício para preservar a identidade da fonte. Vocês viram a premeditação? Ela já está desenganada, quer dizer assim, se não der jeito de ocultação, não tem como, então a gente chama aquele pastor lá maluco para filmar e dizer que é demônio, né? E, bom, ela já está desenganada pelos médicos. Mas não está no hospital, gente. Enfim, daquele jeito, não está. Enfim. E a besta do pastor, está tudo bem? Isso aí é demônio? Desculpa, gente, não tem um pastoreio nessa história. Nem o tal do pastor que foi lá, tá? Não tem. Bom, isso aqui está no inquérito, porque foi depoimento. Agora, eu vou mostrar para vocês um comentário, não é depoimento, é um comentário na página do jornal, tá? De alguém que colocou, eu achei muito interessante e se identificou anonimamente, assim como a Daniele resolveu, né, inventar um nome. Mas, olha, gente, isso aqui tem muito fundamento por tudo que a gente está vendo, tá? Essa família não eram pastores, eles apenas se intitulavam, eu tenho certeza disso. Eles frequentavam antes uma igrejinha pequena no Jardim Santana, há mais de 4 meses atrás. Eles não aceitavam as correções dos seus amigos pastores, que aconselharam e corrigiam-os. Eles se rebelaram, não aceitaram correção pastoral. Eles viviam mudando de igreja, não aceitavam os pastores repreendê-los, e eles saíram e abriram sua própria igreja online. Nisso, quando eles iam nas igrejas, eles não deixavam a Marta comer. Não podia comer. Nós vimos o estado que ela ficou. Mas não sabíamos que era isso, pois a menina dizia sempre que não estava com fome. Porém, ela era sempre reprimida no canto dela. A madrasta, presta atenção nisso aqui. A madrasta sempre declarava aos amigos e pastores que odiava a Marta. Por isso que ela não aceitava a repreensão, né? Quando os pastores sérios iam repreender, aí, ó, mete o pé, tá? Porque uma pastora que odeia a enteada, ódio vem de Deus. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo e perdoar vossos inimigos e orar pelos vossos inimigos. Nada de ódio. Nada de ódio. Odiava a Marta e ela sempre confia o Caleb a fazer o que ela queria. Entenderam? Que era ela mesmo que falou pro Caleb, essa garota aqui tá endemoniada, tá muito agressiva. E a besta do demônio Mor, né? Atendia, acreditava. Não é só porque ela era pastora, não, porque ele também se dizia pastor. É porque, sei lá, que ela botava no chibio dela, né? Para ele ficar com... já ouviram falar em água de lavada? É isso. Fazer o que ela queria. Com isso, ela sempre inventava uma mentira, uma citação diferente. Começou a proibir a menina de louvar nos cultos, forçando a menina a negar a Jesus. Eu falei que eles eram demônios. Sim, os demônios quebraram os ossos. Falar que não queria compromisso com Deus, só dando no YouTube. Eu até vi um vídeo que uma pastora pediu para Anice abraçar a Marta e ela não quis com ódio da menina. E tinha fiéis seguidores. Eles eram pastores de quem? De pequenos demônios? Capetinhas? Devia ser, né? Os capetas mortos seguiam esses daí como pastores.
Desculpa, gente, mas, pelo amor de Deus, né? Da menina. Ela dava uma bicicleta sem freio para a menina andar. A menina vivia se machucando, pois era o rogada a seguirmos em suas jornadas sem freio, correndo risco. A cada canto que Nice ia, contava uma mentira. Ela até tentou congregar com um amigo meu lá no bairro deles. Mas esse pastor é correto com as coisas de Deus. Gente, eu tô tentando ler conforme está escrito. Não tem ponto nenhum, não tem nada. Outrora, eles não eram casados. Olha... Ele falou que era preciso se casar sem fechar... Era preciso que se casa sem fechar as legalidades para poder subir no altar sem brechas. Eles se rebelaram e saíram da igreja. Não quero me identificar. Então, eles não eram casados. Há 4 anos eles viviam juntos. Será que é por isso que ele largou a mãe da Daniele? Por causa desse chibio lavado? Gente, a mulher... Ele é feio, mas a mulher é um capeta, gente. A gente vai começar a ver isso agora, tá? Porque eu já li tudo. Agora eu vou mostrar os videozinhos pra gente terminar, tá? Olha isso aqui, gente. Olha os pastores. Olha os pastores. A povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. A pastora Nice já se encontra aqui no monte, amém? Estamos aqui e viemos aqui para apresentar a tua causa, para apresentar a tua família, para apresentar os teus problemas, para apresentar o teu ministério nas mãos do Senhor. É um local onde Deus se faz presente em espírito e em verdade, para nos ajudar e abrir portas, solucionar o seu problema, tanto conjugal, quanto material, quanto familiar. E eu vou estar aqui apresentando a sua causa, entendeu? Para o nosso Senhor Jesus, para que Ele venha abençoar a tua vida diferente, abençoar a tua família, abençoar o teu trabalho, abençoar os teus projetos. E eu creio, assim como eu creio, eu sei que você também vai crer que o Senhor está com você e comigo nesta tarde. Pois é, né? Vai entregar a sua família, né? Seu problema conjugal, tudo, né? Vai lá com ela, lá, porque ela vai orar, né, pelas suas causas familiares. Gente, ela não era nem casada com esse homem. Ela não era casada e não aceitava, eles não aceitavam nem se casar, porque sim. Não é qualquer um que pode subir ao altar, não. Não. Quanto mais se chamar pastor e pastor, eu tenho até minhas restrições e, enfim. Mas, não quero entrar nessa polêmica agora, mas para subir no altar tem que ser pessoas ilibadas, com vidas limpas, sem máculas. É casamento. Se a lei dos homens aqui no Brasil exige casamento, e a Bíblia fala que nós temos que cumprir a lei dos homens perante os homens, tá? Para quê? Para que a gente não sirva de escândalo, gente. Então, a lei, tá? É casamento. Então, não é amaziamento. Não é teuda e mateuda. Não é amante. Não é safada. E vai orar pelo teu casamento? Pela tua vida conjugal? O que é isso? Vocês são ovelhas ou são filhotes de capeta? Para acreditar nesses trastes. Alguns não acreditaram e denunciaram, né? Mas, gente, pelo amor de Deus. Bom, isso aqui ainda não é o pior da história, tá? Causa família. Ai, meu Deus do céu, a família, né? A família, né? Vamos ouvir esse áudio. Meus queridos profetas, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A pastora Nice está passando aqui com o coração muito partido, muito aflito,
E eu quero ver aqui os verdadeiros profetas deste grupo, que eu quero dizer para você nesta noite. Eu quero levantar um clamor hoje à noite. Um clamor. Eu quero que todos os profetas entrem neste grupo hoje à noite, a partir de meia-noite. Quem ouvir minha mensagem hoje, eu estou convocando todos os profetas que faz parte desse grupo para levantar uma corrente de oração juntamente comigo, com a pastora Nice. Eu quero que todo mundo que faz parte deste grupo faça uma oração de 15 minutos, 10 minutos, mas ore, entendeu? Em prol da saúde da minha enteada, né? Marta Isabelle. Ela está enferma, entendeu? E já desenganada pelos médicos. E eu quero que vocês entrem comigo a partir de meia-noite e façam uma corrente de oração em prol dela. Ah, pastora, mas eu não sou pastora, não interessa, você é ovelha, você é membro deste grupo e você está convocado a estar comigo a partir da meia-noite fazendo a oração. Amém? E eu quero que você já me confirme, diz teu amém, amém, pastora, pode contar comigo. Entendeu? Porque assim como Deus trabalha na minha vida, trabalha na sua. E é através da oração que a gente faz a união e recebe e quebra todas as legiões do inferno. Amém? Quebra todas as legiões do inferno. Estão quebrados. Os 3 estão na delegacia. Acabou para os demônios. Foi sim quebrado por fiéis enganados que oraram com o coração, acreditando nessa barbaridade, sem saber, claro, né? E foram orar. E aí sim, Deus atuou para quebrar, né? Esses demônios do inferno. Infelizmente, gente, às vezes as coisas acontecem, sabe? Pessoas vêm ao mundo com uma missão muito difícil. Mostrar, apontar coisas que ninguém quer ver. No caso Vitória, eu ainda insisto. Quando eu falei do caso Vitória, eu falo o tempo todo. Essa menina foi escolhida para mostrar algo que estava oculto há muito tempo. Nós ainda não tivemos essa resposta, mas teremos. Tá? Porque já temos tudo que foi feito, tudo que foi apresentado, nós já temos a certeza de que estava errado. Então, nós temos que ter a certeza de que vai ser tudo mudado. Tá? E essa menina veio para mostrar falsos profetas, falsos pastores, porque a menina adorava com o coração. Ela acreditava no Deus vivo. E por isso está demônio, conforme relato de pessoas da igreja que conviveram com ela, além dela proibir a menina de comer, ainda mandava negar o Deus dela. Demônios. Isso tem, olha, gente, o que isso está dentro das igrejas. Não é caso isolado. Isso, gente, é uma epidemia de falsos pastores, falsos profetas, falsas pastoras. Tá? Olha só, eu vou falar um canal para vocês que eu acompanho sobre esse tema. Falsos pastores, falsos profetas. Canal Érico Ribeiro. E aí tem também o Voo da Coruja. Tá? Para vocês entenderem que é uma epidemia. Só que o Érico Ribeiro denunciar, ninguém tem o que dizer, será que sim, será que não? Aí falam, olha, cuidado com aquele que toca no ungido do Senhor. Olha só, ungido do Senhor é Jesus Cristo. Ele foi ungido para ser nosso Messias. É o único ungido. Nele ninguém toca. Tá? Pastor é empregado do homem. Tá? Pode ser usado por Deus para cuidar. Pastorear é cuidar do rebanho. Cuidar não é maltratar. Não é vilipendiar. Não é extorquir. Não é roubar. Não é matar. Porque quem veio para enganar, roubar e matar é possuído pelo demônio.
E quando se fala em que veio para roubar, enganar, matar e destruir, é justamente o capítulo que fala de falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes, que são possuídos pelo maligno e por isso querem que uma menina consagrada renegue o seu Deus. Tá? Falam qualquer abobrinha, mas não prega a vida de Jesus. Gente, vocês estão em algum lugar, em alguma igreja, e os feitos de Jesus não são apresentados, não é pregado arrependimento e conversão e entrega da vida a Jesus, aceitando o sangue dele derramado na cruz. Gente, cai fora. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Tá? Agora, se vocês gostam de ser enganados, para que igrejas ditas cristãs? Vão para outros lugares que não pregam Jesus, vão para outras religiões. A Bíblia, o verdadeiro evangelho, aponta para Jesus, foi escrito para Jesus e por Jesus pelos feitos dele. A Bíblia é para ele e por ele, tá? Para que se leve ao homem a conversão e salvação da alma, mediante arrependimento. E não em prosperidade, em oba-oba, sai demônio, entra demônio, tira demônio. Que palhaçada é essa? É a igreja de demônios. É a igreja de demônios. Fala-se muito em demônio, mas cadê o nome de Jesus sendo pregado? Cadê o evangelho de Jesus sendo mostrado às nações? Eu convido vocês eu sigo, porque eu gosto dessas coisas. Tá? O Eric Ribeiro e o Voo da Coruja. Se vocês digitarem isso, Eric Ribeiro, no YouTube vocês vão encontrar o canal dele. Eu esqueci, agora tem o nome do canal, mas é Eric Ribeiro. E o Voo da Coruja, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo, essa epidemia de demônios à frente de igrejas enganando muita gente. Eu não acredito que essas pessoas sejam ovelhas de Jesus, porque Jesus mesmo fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, quem está se deixando enganar é porque quer. Abre seus olhos se você não quer, presta mais atenção. Presta mais atenção. Tá. E para terminar, gente, eu vou mostrar para vocês a menina louvando o coração, a voz. E vocês veem que ela já estava com os cabelinhos cortados, sabe? A tortura psicológica dela, com a beleza dela. A tortura emocional já. Glória a Deus, aleluia. Se proibir. Pois é, gente, que missão difícil dessa menina, né? E ela seguiu até o fim. Ela seguiu até o fim, dependente da vontade de Deus. Que essa morte não seja em vão. Que muitas denúncias venham, não só por esses dois canalhas, como aquele canalha que foi filmar, e muitos outros. Muitos outros. A gente precisa prestar mais atenção. Tá? A gente precisa prestar mais atenção. A Bíblia diz
que o mundo jaz, está morto, no maligno, no mal. Então nós precisamos acordar, não precisamos, não podemos estar junto, conivente, com nada que venha desse mundo, porque esse mundo pertence ao maligno. As almas, Jesus veio salvar desse mundo. Por isso eu falo, presta atenção, se estão pregando Jesus, se estão pregando o que ele veio fazer aqui. Ano passado, quando nós entramos na quaresma, né? No que os cristãos chamam de quaresma, houve o caso Vitória com uma missão. E agora, no dia 25 de fevereiro deste ano, entramos na quaresma, veio o caso Marta e Isabelle, que não seja em vão, gente, que a gente acorde para o verdadeiro mundo, para a verdadeira história, para o verdadeiro Cristo e pela verdade, da verdadeira justiça que não está sendo feita. E eu espero que nesse caso seja feita assim. Tá bom? É sobre isso, gente. Essa morte foi premeditada. Nós vemos sinais claros de várias elucubrações de premeditação, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus, é lamentável. Vamos, me ajuda a pedir para que esse caso não morra no esquecimento, que já está no esquecimento, quase ninguém deu atenção. Me ajuda a botar em evidência, gente. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.